Boa tarde. Deus os abençoe, irmãos. Recebam uma saudação calorosa de Deus, da nossa irmã Maria Luísa, do nosso pastor geral, o irmão Carlos Alberto Baena, e deste servidor, Andrés Carrilho, que hoje vamos estarmos dirigindo, vamos estarmos fazendo uma introdução para essa grande bênção que vem, que é ouvir a doutrina dos lábios de quem? Não consegui ouvir. De lábios de quem? E quando a irmã Maria Luísa fala, quem respalda tudo aquilo? Isso, muito bem. Queremos lhes dizer que amamos vocês, que estamos muito contentes que este lugar agora ficou pequeno. Queríamos convidar mais congregações aqui da costa, mas a capacidade é somente para 9.000 pessoas. Mas o que queremos é que estejamos contentes, felizes. Você que está aqui hoje, pegue essa bênção. Será que Deus vai nos abençoar hoje? Será que vamos ter milagres hoje? Será que Deus está aqui conosco? Claro que sim, irmãos. Sim, irmão. Eu acho que hoje isso aqui é uma festa para que desfrutemos. É uma festa que não tem comparação. É uma festa inesquecível que estamos vivendo hoje. Bem, glória ao Senhor. Estamos muito emocionados. Glória a Deus. Podem se sentar, irmãos. Vamos cumprimentá-los rapidamente, as igrejas que estão nos acompanhando nesta tarde. Vamos estar cumprimentando e todos vamos bater palmas para que saibamos quem estão aqui neste momento. Bem, das igrejas, temos aqui irmãos de Corozal, ou de São Pues, ou Sincelejo, ou Sanofre, estão aqui? Fiquem em pé ou levantem a mão. Palmas para eles que estão aqui. Que felicidade vê-los, compartilhar com vocês. Também dos municípios do Atlântico, vamos começar a chamá-los. A igreja de Sabana Grande, levanta a mão. Palmas para os irmãos de Sabana Grande. Os irmãos aqui perto de Barranquilha, de Puerto Colômbia, onde estão? Os de Malambo. Malambo, onde? Uma palma forte. Que se ouçam essas palmas mais forte. Sim, porque temos que estarmos felizes, porque estamos aqui nesta irmandade, buscando as coisas de Deus. Também temos um município muito perto aqui de Barranquilha, que se chama o município de Soledad. Onde estão os irmãos de Soledad La Loma? Isso, que formoso! Os irmãos da igreja de Vila Estádio. Palmas fortes! Da igreja de Santa Luzia. Santa Luzia, os irmãos da Pradeira. De Ceiba. E de Boston. Os irmãos de Ciénaga. Onde? Lá atrás. Tem uma população que nos traz uma lembrança muito bonita. Assim, tivemos que passar num planchão. Num planchão passamos no Rio Madalena para visitar. Atravessamos o rio para chegar na igreja de Pibihai. Onde estão? Um planchão é como um barco. Bem, os irmãos de Fundación. Uma salva de palmas forte no departamento de Madalena. Os irmãos de El Banco também, onde estão? El Banco Madalena. Deus os abençoe. Os irmãos da igreja em Santa Marta, El Rodadero. De Ferrocarril também, lá, da igreja de lá, em Santa Marta. De Avenida Libertadores. Que alegria vê-los. Os irmãos de Carmen de Bolívar, onde estão os irmãos de Carmen de Bolívar? Isso, uma das igrejas também que começaram aqui na costa faz muitos anos, das mais antigas. A igreja de Magangué. Magangué lá atrás também, Magangué. Muito bem. Os irmãos de Turbaco, onde estão os irmãos de Turbaco? Que emoção ver e compartilhar com todos os irmãos. A verdade é que desde aqui não conseguimos ver quase, vemos só um pontinho. Mas o nosso coração está emocionado de que todos estejamos sob um mesmo teto e sob uma mesma congregação e um mesmo amor no Senhor. Glória a Deus. E que vamos desfrutar e já estamos desfrutando da presença da nossa irmã Maria Luísa, quem todos estávamos esperando com o coração. Glória ao Senhor.
E falando de pontinhos, eu acho que é assim que Deus nos enxerga. Somos menos que o pó para Ele com a sua grandeza. Por tudo o grande que Ele é e misericordioso, bendito o nome do Senhor. De Cartagena, da Igreja de Avenida, onde estão? Uma salva de palmas forte para os irmãos. De Castilho, de Cartagena. Também estão os irmãos de Ceballos. Ceballos, onde estão? Lá na parte de trás. Muito bem. E os de Terminal também lá em Cartagena. Vamos cantar o hino número 38, na Vinha do Senhor. Além disso, lembrem que tudo que foram os hinos e os coros começaram com o acordeão, que também era tocado pela nossa irmã Maria Luísa. E nas fotos sempre vemos e valorizamos esses começos da música na igreja, a voz formosa da nossa irmã Maria Luísa, o seu amor por Deus e o acordeão. Então, vamos desfrutar e vamos lembrar esses começos. E na vinha do Senhor, da mão dele, Deus é misericordioso, nos abençoa, nos liberta e recebemos o Espírito Santo. Não é? Glória a Deus. Bendito o Senhor. Bendito o nosso Deus. Que formoso. E agora vamos receber nossa irmã Maria Luísa, a nossa mãe espiritual, a nossa líder espiritual mundial, quem nós amamos com todo o coração. Vamos desfrutar deste maravilhoso momento. Glória a Deus. Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs aqui da costa e os seus alredores. Que o meu Deus os abençoe. E eu fico muito contente de estar aqui com vocês depois de tantos anos de ausência. Mas sempre eu levo vocês no meu coração. Sempre estão nas minhas orações. Nas minhas orações, sempre está a igreja, desde a Alasca até a Patagônia, todos os Estados Unidos, a Europa, todos os continentes. Eu sempre
estou passando nos meus pensamentos e na minha oração por todos aqueles lugares onde está a igreja, pedindo ao Senhor por cada congregação. Eu digo para o Senhor que em algum país há uma congregação de, com certeza, só 10 pessoas. E eu peço ao Senhor que abençoe esses 10 que se reúnem naquele país tão longe. E que o Senhor, com os seus olhos de misericórdia, Ele tem olhado todos os corações que buscam dele. Ele olha um coração que ama ele, um coração que se dispõe para ele. Isso é o que Deus vê, o coração. Bem, o Senhor, quando enviou Samuel para que buscasse ao rei de Israel, para escolher quem seria o rei de Israel, ele disse Deus a Samuel, lhe disse, não olhes na aparência física, não te fixes naquilo, porque eu olho o coração. Glória ao nosso Deus, que Deus tenha estado olhando os nossos corações. Eu fico muito contente de ver irmãos e irmãs que começaram aqui na costa. Faz como mais de 20 anos. Eu não me lembro bem quando começou a igreja na costa, não é? Diz o irmão que em 1992 começou a igreja em Barranquilha. Bem, de qualquer forma, eu vi ao irmão Gustavo Quinteiro e a irmã Carmen. Eu me lembro que eles foram um dos que começaram também na igreja. Lutamos, sofríamos muitas necessidades, mas nós ríamos, mas nós desfrutávamos contando o que Deus fazia em meio de nós, as maravilhas, os milagres, as promessas de Deus. Vivíamos iludidos nas promessas de Deus. Era essa a nossa ilusão. Mas agradecemos ao Senhor que agora já todas essas ilusões têm se cumprido. Nós as vemos hoje. Os irmãos da igreja de Cartagena, de Santa Marta, eu fico muito contente em vê-los, que vocês têm feito essa viagem no Senhor e temos visto o crescimento da igreja, o respaldo que Deus tem dado na sua igreja e a manifestação de Deus também. Os milagres que Deus tem feito na vida de muitos seres. Também Deus tem nos guardado e tem nos protegido de tantas perseguições, de tantas invejas, de tantas ameaças. E de tudo Deus tem nos guardado e tem nos tirado sem perigo. Então agradecemos a Deus porque temos um Deus vivo e um Deus de poder. Muito obrigada. E vamos estar cantando ao Senhor um coro para começar com as nossas perguntas nesta tarde. Com as perguntas que vocês tenham preparadas. Tragam preparadas. Vamos seguir honrando ao Senhor com as perguntas e vamos cantar um coro. O coro 137. Que maravilha que Cristo me achou. Vamos cantar ao Senhor. Qué maravilla, me infunde alegría, pues
nosso Deus. Glória ao nosso Deus. Glória ao Senhor. Podem se sentar. E agora vamos começar com as perguntas. Nesta tarde, irmã, somos um grupo de crentes das igrejas de Corozal, Sampués, São Onofre e Sincelejo. Estamos muito felizes, irmã, pela oportunidade que Deus nos deu de estar diante da senhora. Agradeço a Deus, irmã, por permitir que a senhora esteja nesta época. Amamos a senhora. Irmã, se a senhora me permite, gostaria de ler em Romanos 7, por favor. Romanos 7? Sim, irmã. Romanos 7, do verso 19 ao 24. Posso ler, irmã? Sim, irmão. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse é o que faço. E se o que não quero, isso é o que faço, já não o faço eu, mas o pecado que mora em mim. Encontro, pois, esta lei que, querendo eu fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque, segundo o homem interior, eu me deleito na lei de Deus. Mas vejo outra lei em meus membros, que guerreia contra a lei de minha mente e que me leva cativo à lei do pecado que está em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará deste corpo de morte? Irmã Maria Luísa, a minha pergunta está focada nos comportamentos dos adolescentes de hoje em dia. Lendo a Bíblia, eu encontro exemplos como Samuel, João Batista, Timóteo, Tito, e lendo o livro de vivências, eu encontro na senhora um exemplo para os adolescentes, a sua vida, a sua juventude. Pois, ainda sem estar dentro da igreja, a senhora esteve afastada das coisas do mundo, assim como esses personagens dedicados durante a sua juventude ao serviço de Deus. Levando em consideração os versos de Romanos 7, gostaria de entender desde a perspectiva espiritual por que os jovens se veem mais vulneráveis durante a sua adolescência para que todos esses espíritos maus se manifestem para ativar a sua carne e fazê-los pecar ou fazer erros. Nós observamos como, faz algumas décadas, um jovem de 10 a 12 anos estava ainda brincando com carros e bonecas. Hoje em dia, já estão pensando em ter namorados, festas ou fazer cirurgias neles mesmos. Poderia-se pensar que os espíritos, por meio da tecnologia ou a informação que eles constantemente estão recebendo, trabalham para ativar a carne e que a juventude peque mais jovem? Que conselho ou de que forma a irmã poderia sugerir aos jovens que querem seguir as coisas de Deus para que possam repreender ou possam se cuidar para que possam dominar a sua carne? Obrigada, irmã. Bem, irmão, muito difícil proibir a juventude. Muito difícil lhes dar conselhos. Mas isso depende do lar, da família, do exemplo dos seus pais. Porque os jovens, quando eles entram já numa certa fase das suas vidas, eles entram na fase da curiosidade, da exploração do mundo. Explorar, conhecer muitas coisas, sentir muitas coisas, fazer muitas coisas, pela curiosidade que sentem do que se vive. Essas são fases que todos os seres têm vivido desde Adão e Eva. Tem sido desse jeito a juventude. Mas Deus também tem ensinado muitas dicas aos pais de família. E tem lhes ensinado Deus com os mandamentos, com as ordens. Se nós lemos a Bíblia desde o começo, vemos que Deus, no começo, deu as leis. Todas as leis foram dadas por Deus. E Ele colocou leis para todas as idades. As crianças, aos jovens, aos idosos, todos tinham que cumprir leis. Todos tinham que ser obedientes, se submeter. Também ensinava aos pais que eles soubessem educar os seus filhos, que dessem para eles bom exemplo. E se esses pais não obedecem, nem colocam em prática, se menosprezam o ensinamento de Deus,
as leis, as sugestões de Deus, então eles não devem esperar que os seus filhos vão fazer coisas boas ou que eles vão ter uns filhos exemplares, brilhantes no seu lar. Isso é difícil. Nós temos a oportunidade, ou estamos tendo a oportunidade de conhecer a Deus. Deus tem nos recolhido, tem nos trazido e nós estamos aqui lendo a Bíblia e estamos conhecendo o caminho de Deus, conhecendo a Deus também, sabendo como que Ele é. E também Deus continua nos ensinando. Ele hoje continua nos ensinando. Além do que aprendemos aqui, que está escrito na Bíblia, porque no que está escrito na Bíblia, temos em Eclesiastes, capítulo 12, que fala da juventude, onde Deus dá conselhos à juventude. Mas é que esses conselhos, sem o bom exemplo e sem a educação e sem levar uma direção justa e reta dos seus pais no lar, não vai servir esses conselhos também. Mas como eu dizia, estamos conhecendo o caminho de Deus. Ele está nos ensinando, a todos está nos ensinando. Deus nos ensina como adultos, como jovens, como crianças, como idosos, como filhos, como pais, como esposas e esposos. Deus nos ensina a todos a nossa boa forma de viver. Nós devemos ter um bom comportamento na vida para agradar Ele. Então, nós o que fazemos é que os pais que chegam na igreja com os seus filhos adolescentes, já é tarde para dizer que você comece a educar e dar bom exemplo, porque você mesmo não deu bom exemplo. Então, não espere nada dele. Agora, é melhor esperar na misericórdia de Deus. Você chega na igreja, os seus filhos já são adolescentes e eles se comportam de forma errada, então você vai colocar eles na presença de Deus, orar e lhe dizer, Senhor, eu coloco os meus filhos diante de Ti, para que guardes e os ensines e os corrijas. Me ajuda, Senhor. Outros pais chegam na igreja com crianças pequenas. Ainda dá tempo de educar eles. Os pais podem começar vivendo uma vida reta e depois dar bom exemplo a essas crianças e educar eles, para que quando cheguem na adolescência, eles sejam bons jovens. Eles se comportem bem, sejam temerosos de Deus, busquem a Deus e tudo colocar na presença de Deus. Porque não há ensinamentos que valham. Não há ensinamentos porque o jovem, ele ouve os ensinamentos, mas se Deus não está lá, agindo, fazendo um milagre na vida deste ser, tirando dele esse comportamento, esse sentimento, esse desejo de fazer coisas desagradáveis, tirando esse apetite desagradável, se Deus não está fazendo isso, os conselhos são muito bonitos, mas não vão adiantar. É Deus o único quem faz o milagre. E é por isso que não tem que se preocupar. Não deveriam se preocupar tanto pelos adolescentes, pelas adolescentes, mas melhor se preocupem por agradar a Deus. E que Deus ouça as suas orações e que Deus veja vocês e que quando vocês orem a Deus, Deus esteja aí pronto para ajudar com a sua família. É isso que precisamos. Porque se nós fôssemos uma igreja que todos nasceram na igreja e já têm os seus filhos que são da igreja, seria algo diferente. Porque vocês sabem que as crianças seriam educadas desde que nasceram na igreja e sendo educadas desde que nascem na igreja, eles já se comportam muito bem na sua adolescência porque eles têm temor de Deus e vão amar Deus. Mas como os pais chegam, as pessoas vão chegando e vão chegando de qualquer idade, em qualquer momento, em qualquer época. É muito difícil, não podemos exigir deles. Temos que ter paciência e melhor nos ajudarmos. Temos que ajudar as pessoas, aos que sofrem com estes problemas, orar para que Deus abençoe os seus filhos, aos seus adolescentes e os pais que chegaram na igreja, que casaram na igreja, que têm os seus filhos que nasceram na igreja, então eu tenho visto que às vezes são filhos modelos. Eles se comportam bem, são muito organizados, são muito disciplinados, temerosos de Deus, buscam de Deus, servem a Deus. É isso bonito também que se vê. Mas pelo restante, orar a Deus.
Orar porque os ensinamentos servem um pouquinho para quem quer aceitá-las, mas não é todo mundo que vai obedecer e vai entender o ensinamento. Se Deus não está, ou se a mão de Deus não está ajudando. Porque é que a mão de Deus é o ingrediente mais importante que nós temos. Para tudo temos é Deus. Sem Deus nada conseguimos fazer, nada será feito. É isso. Continuamos. Continuamos, outra pergunta. Irmã Maria Luísa, quão grande é a misericórdia de Deus de me permitir estar aqui diante da sua presença, porque estar diante da Senhora é estar diante de Deus, do Deus Altíssimo, do Deus Sublime. Irmã Maria Luísa, eu tenho a seguinte pergunta. Eu vou ler os seguintes versos. Gênesis 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade dos homens era grande na terra, e que todo o desígnio dos pensamentos do coração deles era mal continuamente. Posteriormente, passamos a Mateus 9, versículo 4. Conhecendo-lhe Jesus os pensamentos, disse: por que estáis cogitando maldades em vossos corações? Irmã Maria Luísa diz que do coração saem os maus pensamentos ou os bons pensamentos. Eu posso ter um pensamento e não tê-lo no coração, ou no coração temos sentimentos maus e bons? É disso que está se referindo quando nos ensina que limpemos o nosso coração dos sentimentos e não dos pensamentos, porque vemos que às vezes temos sentimentos bons e maus, mas também o pensamento chega a nós. Então, a isso está se referindo quando fala que limpemos o nosso coração, fala dos sentimentos e não os pensamentos? Bem, aí, se nós dizemos que o pensamento... Bem, nós dizemos que os nossos pensamentos estão aqui na nossa cabeça. Dizemos que pensamos. Mas, geralmente, esses pensamentos, geralmente, nós os levamos ao coração. Eles fixam tanto no coração, e no coração isso vira um sentimento. Um sentimento. O que eu sinto? Ah, não, eu sinto rancor. Sinto vingança contra alguém. Sinto desejo de causar algum mal para fulano de tal. Nós dizemos assim. É que nós dizemos isso. É que eu sinto uma raiva, eu sinto que fico bravo, que estou com raiva. Isso, aí o Senhor está falando e está falando de pensamentos. Está dizendo que os pensamentos que do coração saem as más obras, todos os adultérios, as fornicações, os roubos, os furtos e as vinganças, as iras, tudo sai do coração. A irmã pergunta que se, por exemplo, nós podemos pensar alguma coisa e não levá-lo ao coração. Claro, pode. São pensamentos relâmpagos que vêm a nós. E quando vêm esses pensamentos rápidos a nós, nós os rejeitamos. Os rejeitamos e talvez dizemos: ai, Senhor, repreende e não permitas que eu tenha esses pensamentos. O que eu estou pensando? Bem, isso dizemos. Já quando tudo isso está no coração, porque essas coisas que já chegaram no coração, que viraram sentimentos, que já é um sentimento de fazer alguma coisa ruim, ou um sentimento de fazer alguma coisa boa, é aí onde temos que ter cuidado. E quando o Senhor diz a uma pessoa que limpe o seu coração, está falando exatamente disso, que no seu coração não tenha orgulho, que não tenha ambição, que não tenha inveja, rancor, raiva, discussões, vinganças, que não tenha isso no seu coração. Que tire tudo isso do seu coração, toda essa inveja, todas essas ambições. Porque nós podemos ver muitas coisas, vemos muitas coisas e pensamos, mas são coisas que passam,
e que nós analisamos, vale a pena pensar nisso ou não vale a pena. Mas o que já está no coração, isso já é mais tenso, porque aí já vira numa realidade, nas obras das pessoas, nas suas ações, as suas más ações de um ser humano ou as boas ações de um ser humano. Tudo que essa pessoa tenha no seu coração, aí está o bom ou o mal dessa pessoa. E Deus diz, limpa o teu coração. Significa, tira daí tudo aquilo. Tira daí o orgulho, a vaidade, tudo isso tira, para que Deus veja somente as suas boas obras. E aqui, quando a irmã leu alguns versos que diz que o Senhor Jesus, conhecendo os pensamentos deles, ele estava conhecendo os pensamentos relâmpagos que vinham nesse momento, porque eles estavam vendo o Senhor, estavam ouvindo e diziam, não, não, esse aqui, ele só fala, ele é um mentiroso. Por que vai dizer que é o Filho de Deus, que Deus está com ele? Não. Eram esses pensamentos que o Senhor Jesus estava detetando nos seus inimigos quando ele pregava o Evangelho para eles. E diz, na Bíblia também diz que os pensamentos do coração são os mais perigosos. Se o coração tem sentimentos ou pensamentos puros de coisas boas, então muito bonito. Mas se há maldade no ser, na alma, então é perigoso esses sentimentos ou esses pensamentos do coração. Temos que pedir a Deus que nos ajude a tirar isso. Que Deus nos tire isso, que nos ajude a mudar. Nós reconhecemos o que somos, sentimos e sabemos como somos. E os nossos defeitos, dizemos ao Senhor, me tira esse defeito, que isso me aconteça e eu não quero ser assim. Eu quero te agradar e eu quero viver uma vida reta diante de ti. É assim que essa é a nossa luta e essa é a nossa oração, nossas petições que devemos ter com o Senhor em nossas orações. Seguimos com outra pergunta. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Nosso coração desejava ardentemente essa chuva espiritual que Deus nos trouxe com a sua presença. Irmã Maria Luísa, se a senhora me permite, eu tenho uma pergunta? Sim, irmã. No site da igreja, em setembro de 2018, nos Estados Unidos, uma irmã testificava que Deus lhe deu um sonho sobre a importância de ler a Bíblia. Escreveu uma parte do sonho e diz assim: há uma cidade de tormento, e lá tem seres onde Deus não tem decidido o que fazer com eles, se eles vão para o céu ou para o inferno. Mas esses seres nunca vão ser felizes, vão estar aí sempre na tristeza, na amargura, em solidão, mesmo que estejam acompanhados. Por doutrina, temos aprendido que temos o céu e o inferno, que nós vivemos na igreja num primeiro céu. Também o apóstolo Paulo fala de um terceiro céu. Irmã Maria Luísa, por favor, nos ajude a entender essa parte do sonho, onde diz que há seres que Deus ainda não decidiu o que fazer com eles. Que lugar é essa cidade de tormento? Bem, eu penso que o Senhor nos deixa... O Senhor permite tudo isso, como para nos dar mais oportunidades. Não porque realmente isso exista ou que realmente Deus não tenha decidido. Deus tudo sabe e Ele tudo tem planejado muito bem. Mas se esta pessoa sonhou isso, simplesmente ficou com a pergunta, ficou com o mistério, ficou tudo sem conclusão, porque não lhe disse a resposta exata, porque não lhe convém. Assim com muitas coisas, há muitas coisas que Deus revela, que Deus nos dá, mas Ele não nos dá uma conclusão. Ele não nos dá na totalidade a revelação, porque deixa a nosso critério, nossa forma de entender como humanos. Então, se Deus desse todas as coisas, Ele não o faz. Ele não o faz porque Ele guarda muitos mistérios e muitas coisas. Então, Ele os deixa assim. Mas não é porque Deus não saiba, Deus tudo sabe. Somente que Ele não quis que a pessoa soubesse, no final, ou tudo, o sonho completo. Não deu para ela tudo completo, deixou ela assim.
Na dúvida, para dizer, você siga adiante, você busque a Deus. Busque de Deus e não fique aí na metade do caminho. Vamos cantar um coro ao Senhor? Vamos cantar um coro e depois teremos a oportunidade de mais 2 ou 3 perguntas. Vamos cantar ao Senhor. Servirei a Ti, Senhor. Bendito seja o Senhor. Agradecemos ao nosso Deus. Pode se sentar, irmãos? Vamos com mais umas 2 ou 3 perguntas. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Ao Rei dos séculos, ao único e sábio Deus, seja a glória e a honra, porque o Senhor dos exércitos está conosco. E vemos na Senhora, amada irmã Maria Luísa, a glória de Deus. Bendito o Senhor. Irmã Maria Luísa, a minha pergunta tem a ver com o que eu tenho analisado sobre a senhora, irmã Maria Luísa, e os personagens da Bíblia, que desde a sua juventude dedicaram o seu coração a amar a Deus e a buscar dele, e venceram dominando a sua carne. Poderia-se pensar que isso foi pelo chamamento que Deus lhes tinha? Eu falo chamamento, pois Deus lhes deu essa inteligência para amar as coisas de Deus e para se afastar do mundo. Nos evangelhos, o Senhor Jesus dizia: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Poderia-se entender que ser chamado é diferente a ter um chamamento de Deus? Poderia-se entender que o chamado ou o escolhido é ao respeito da salvação e o chamamento com relação ao trabalho que Deus tem a uma pessoa para algo bom ou mal? Ou o plano de Deus com alguém, e eu digo mal, como quando Deus disse na Bíblia, Nabucodonosor, o meu servo, que o chamamento dele era para ser instrumento de castigo para Israel. Obrigada, irmã Maria Luísa. Que boa, irmão, a sua análise, que diz, o Senhor diz na Bíblia, diz, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mas o irmão diz que os chamados são os mesmos escolhidos, que se os chamados e os escolhidos são aqueles a quem Deus lhes dá um trabalho espiritual, por exemplo, dons espirituais, ou serem mestres, ou serem profetas, ou apóstolos. Nesse
verso que diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos, aí ele não está dizendo se eles vão ter dons ou não terão dons, mas que diz que muitos Deus vai chamá-los, vai lhes fazer um chamamento e lhes faz um oferecimento. É isso que Deus faz. A toda pessoa, Deus lhe faz um chamamento e lhe dá uma promessa. E Deus lhe diz: se tu me segues, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu farei isso ou aquilo. É essa a promessa. São essas as promessas que nós recebemos de Deus. E então, isso não tem nada a ver, ser chamado ou escolhido não tem nada a ver com os dons que Deus vai nos dar. Somente que uma pessoa que tem sido chamada por Deus saiba valorizar este gesto da parte do Senhor, quem está lhe chamando, quem está lhe oferecendo bênção, que está lhe oferecendo uma vida melhor. Ele diz: continue neste caminho. É isso que temos que fazer. Já se Deus dá para uma pessoa, ou se a pessoa fica e continua, e já Deus lhe dá dons espirituais, ela vai continuar vendo isso no decorrer da sua carreira espiritual. Mas, por enquanto, o Senhor faz o seu chamamento, que depois pode virar para os que continuam até o final, vai virar em que eles foram escolhidos, mas Deus nunca vai nos dizer a nós quem são os escolhidos e quem não. Quem é o Filho de Deus ou quem não. Porque então o Senhor estaria fazendo como uma discriminação. Ele a todos está lhes fazendo um convite. Deus nos faz um convite de amor. Mas nos diz Deus que alguns vão ser mais inteligentes que outros, e os que sejam mais inteligentes vão entender, vão compreender e vão descobrir muitos segredos e muitos mistérios na palavra de Deus. E isso fará com que essa pessoa seja firme até o final dos seus dias e possa ganhar a vida eterna. Porque é uma pessoa inteligente que foi na vida porque conseguiu ganhar a vida eterna, porque soube descobrir os pensamentos na palavra de Deus, o plano do Senhor. Descobriu como? Lendo a Bíblia, aprendendo doutrina, buscando de Deus, orando para Deus, obedecendo ao Senhor, limpando o seu coração. E dessa forma descobriu os segredos do Senhor e chegou até o final. É isso que nós estamos fazendo. E queremos chegar até o final da nossa vida no caminho do nosso Deus. Mas, por enquanto que nós chegamos nesse final, temos que nos prepararmos e limpar o nosso coração. Sempre temos que estar lutando para tirar tudo o ruim que temos dentro de nós. E não nos preocupemos que todos fomos chamados, ou todos somos chamados. Mas não fiquemos pensando, se eu sou escolhida, não pensemos nisso. Pensemos em que cada um de nós luta pela sua vida espiritual. Diz o apóstolo Paulo que a vida no Senhor é como aqueles que correm num estádio. Que diz que todos correm, que há milhares de pessoas que correm. E se um fica pensando, mas para que eu vou correr se eu não vou ganhar? Então é melhor eu ficar quieto. Como eu não vou ganhar, então nem vou correr. Se todos pensassem nisso, então ninguém ia correr. Todos correm sabendo que uns são os que vão chegar, que uns são os que vão ganhar, mas todos correm. Então diz que nós também temos que fazer a mesma coisa. Nós não vamos dizer, não, para que eu vou correr? Com certeza eu não vou chegar na meta. Com certeza eu não vou chegar no final. Não, outro vai chegar primeiro que eu. Não. Não fiquemos pensando dessa forma. Lutemos a nossa carreira e continuemos adiante sem nos desanimarmos e cheguemos lá, fazendo a vontade de Deus, para ganhar o nosso galardão que Deus tem para nós. Seguimos com outra pergunta. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Glória a Deus. Glória ao Rei dos séculos por nos dar a oportunidade de tê-la conosco aqui, hoje. Antes, eu gostaria de lhe pedir desculpas pela pergunta que eu vou lhe fazer. A senhora já nos ensinou, mas eu não consegui entender. Por favor, irmã, poderia me explicar novamente nestes seguintes versos? Em Hebreus 8:11 diz: E ninguém mais ensinará a seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor.
porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. E em Efésios 4:11 diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Por favor, irmã, como acontece isso? Como somos ensinados por Deus? Quem são todos? Somos nós, a igreja? E se todos somos ensinados por Deus, para que os mestres, os evangelistas, os pastores? Também, irmã, poderia me esclarecer para entender se o evangelho e a doutrina são a mesma coisa? Agradeço, irmã. Se o evangelho e a doutrina são a mesma coisa? Bem, aqui em Hebreus 8, onde o irmão lê Hebreus 8:11, diz, é uma palavra falada pelo profeta Jeremias, eu acho que foi o profeta Jeremias que profetizou, que diz que no futuro, Deus diria às pessoas o seguinte: e ninguém mais ensinará a seu próximo, nem a seu irmão. Isso é uma redundância, não é? Seu próximo e seu irmão é a mesma coisa. É a pessoa, o próximo é quem está mais perto. Ninguém mais ensinará seu próximo é a mesma coisa que nem a seu irmão. Dizendo, conhece ao Senhor. Aqui está dizendo que iriam conhecer a Deus, mas não conhecer a doutrina de Deus, que é diferente. Diz, porque todos me conhecerão. Todos conhecerão a Deus, mas nem todos terão a doutrina. Desde o menor até o maior. Porque as crianças, se você pergunta para uma criança de 3, 4, 5 anos, você pergunta onde é a igreja verdadeira? Qual é o Deus verdadeiro? A criança vai dizer o quê? A primeira coisa que ela vai dizer é, lá na minha igreja ministerial é onde está o Deus verdadeiro. Porque Deus me deu, porque as crianças também recebem profecia, e Deus lhes faz promessas. E eles dizem, que lá Deus me fez uma promessa. Porque a criança tem recebido profecia, e Deus tem lhe feito essas promessas. Poderíamos chamar isso de doutrina? Mas chamamos o quê? Que a criança, o menino ou menina é o quê? Conhece que Deus existe. Conhece que Deus fala. Que Deus promete. Conhece que Deus é poder. E que Deus faz promessas. E que Deus se manifesta na sua igreja onde seus pais vão assistir. É isso que a criança conhece. Porque aqui diz que desde o menor até o maior conhecerão a Deus. Conhecerão a Deus. Quando uma pessoa vem pela primeira vez na igreja e recebe profecia, Deus fala para essa pessoa ao fundo do seu coração. O segredo do seu coração, Ele lhe fala. E essa pessoa diz, Deus está aqui. Ou Deus está com esta pessoa que orou por mim. Deus está aqui. Aí está começando a o quê? Conhecer a Deus. Começa a conhecer a Deus. Então vai dizer, olha, eu conhecia um Deus de uma pintura. Conhecia um Deus como uma estátua, uma imagem. É assim que eu conhecia Deus, mas eu não conhecia Deus que me falasse coisas segredas da minha vida pessoal por meio de outra pessoa. Isso sim, eu não conhecia de Deus. Então, nós começamos a conhecer a Deus, mas conhecer a Deus é muito diferente de saber a doutrina. Porque a doutrina do Senhor tem que ser ensinada por Deus também para as pessoas. Lembremos que o apóstolo Paulo nos conta em Atos. O apóstolo Paulo nos conta em Atos e diz que ele esteve uns 2 anos, eu acho, no deserto. E ele esteve lá e diz que Deus lhe revelou a doutrina.
Então, não há nenhuma contradição em Efésios 4:11, quando diz que o Senhor Jesus Cristo, na sua igreja, colocou ou deixou apóstolos, profetas, evangelistas e mestres para a edificação do corpo de Cristo. Aí não tem nenhuma contradição com o que diz aqui, que todos serão ensinados por Deus, porque diz que no Antigo Testamento, na lei de Moisés, as pessoas não conheciam Deus. Somente conheciam o Senhor os profetas, ou algumas pessoas como Sansão, como Gideão, que foram os que conheceram o Senhor e os profetas. Do restante, ninguém do povo conhecia Deus. Eles conheciam a lei de Moisés, mas não conheciam a Deus. É por isso que quando algum deles ouviam as revelações de Deus, ou ouviam ao Senhor, eles se assustavam, eles se angustiavam, eles se espantavam muito e perguntavam com quem eu estou falando. E o Senhor tinha que se apresentar com essa pessoa, porque eles duvidavam de quem estaria na sua frente, porque naquela época Deus não se manifestava com os seres humanos, somente tinha lhes dado a lei de Moisés escrita. E por isso o Senhor disse, no futuro, o Senhor disse por meio do profeta, no futuro todos vão me conhecer, desde a criança até o idoso, todos vão me conhecer, porque eu vou falar com todos em profecia, em visões, em sonhos, com os dons espirituais, eu vou lhes falar. Então, tem se cumprido a palavra do Senhor. Mas isso não podemos chamar de doutrina, porque já a doutrina é algo mais aprofundado que Deus dá às pessoas para que elas se capacitem, para que elas ensinem às outras pessoas. Porque se uma pessoa fica somente conhecendo Deus e nada além disso, não. Tem que continuar estudando, se aprofundando, seguir crescendo espiritualmente e seguir aprofundando na sua vida espiritual, se preparando mais e mais até que chegue numa plenitude do conhecimento de Deus. E também chegue na plenitude de ter comunhão com Deus. Depois de que conheceu ao Senhor, pode ter uma plenitude, conhecendo ao Senhor, de falar face a face com o Senhor, como faziam os profetas na antiguidade, que falavam face a face com o Senhor. Então, nós, hoje em dia, também podemos conseguir essas coisas, mas isso vai depender da nossa vida espiritual, vai depender do que temos aqui em nosso coração. Bem, continuamos. Irmã Maria Luísa, como gostaríamos que Deus atendesse a nossa voz, como fez com Josué em Gabaão, e lhe dizer nesta tarde chuvosa, Sol, detenha-se em Barranquilha, para que esta festa espiritual dure mais do que foi previsto. Sim, desejaríamos ficarmos o tempo todo, mas não podemos. Nós sabemos da sua responsabilidade com os irmãos que esperam a Senhora em outros lugares do mundo. Irmã, o problema da pobreza em nível mundial é evidente. E no nosso país, temos áreas ou regiões onde o problema é ainda maior. Por exemplo, a costa caribe colombiana. E como consequência da pobreza, muitas vezes vem o problema da mendicidade. E como consequência da mendicidade, muitas vezes vêm os problemas da dependência química e a prostituição. Nesse triste caminho, nós vemos não somente adultos, senão crianças de pouca idade mendigando, pedindo esmola nos sinaleiros, nas portas dos restaurantes, nos parques, onde quiser. E diante desse cenário, alguns se comovem, outros são indiferentes, outros impotentes. Irmã, a pobreza é uma maldição? A pobreza existe por causa da preguiça? Por serem preguiçosos, podem se grudar esses espíritos de irresponsabilidade e desonestidade? Até onde ajudar o mendigo sabendo que vai usar para comprar drogas? Será que estamos consentindo com a preguiça quando damos aos pobres? Muito obrigada.
Bem, o irmão diz que se a pobreza vem pela preguiça, pelos demônios, eu diria que demônios, bruxarias, maldições e preguiça também, não é? Vamos dizer que entre as bruxarias, entre as feitiçarias, entre as maldições que têm sido proferidas pelas gerações com as famílias, está o espírito da preguiça. Com certeza, nessas maldições, invocaram o espírito de preguiça para que entrassem muitas pessoas. E quando entra o espírito de preguiça, então destrói. Porque ninguém, uma pessoa assim, não consegue trabalhar, não faz as coisas bem, não é? Não tem ânimo para nada. Então acaba se destruindo. Mas tudo é porque estamos nos enfrentando a um inimigo. Tudo porque estamos lutando não contra seres humanos, mas contra as hostes espirituais. E aqui isso, hostes de preguiça, de miséria, de abandono, de vícios, de tudo isso. Todos esses demônios estão trabalhando nas pessoas. Quando as pessoas conhecem a Deus, quando as pessoas conhecem a Deus, porque vocês veem que é diferente conhecer a Deus e saber a doutrina de Deus, é diferente. Mas quando as pessoas conhecem a Deus, começarão a melhorar a sua vida. Os seus caminhos começarão a serem melhores. A sua situação, a sua forma de pensar muda nessa pessoa. Deus faz uma transformação na pessoa. Converte essa pessoa num homem ou numa mulher de bem, que seja responsável, organizado, que seja uma pessoa que pense em viver bem e fazer com que as pessoas que estejam sob seu cuidado, a sua família, vivam bem e comece a pensar de uma forma diferente, desejar trabalhar, desejar estudar, se preparar, progredir, porque já começou uma vida nova nessa pessoa, porque Deus está transformando-a, está mudando-a. É por isso que nós que temos aqui a solução e as ferramentas na mão para que as pessoas vivam bem, temos que lhes falar às pessoas de Deus. Temos que falar para as pessoas que Deus existe e que Deus muda ao ser humano, que lhe dá uma vida melhor, que Deus lhe resolve os seus problemas e muda a sua mente para viver uma vida nova, uma vida diferente. É por isso que é esse o nosso trabalho de evangelizar. E evangelizar é isso, lhe dizer, Deus fala, Deus vive, Deus existe. Por que você não vai na igreja para que Deus fale com você, para que Deus resolva seus problemas, cure você, tire essas bruxarias, essas maldições, tire de você essa miséria, tire essa ruína em que você vive, ou esses vícios. Vai na igreja, eu convido você na igreja. É isso que nós temos que fazer. É esse o nosso trabalho. E Deus, a cada um de nós, tem nos dado o poder, a faculdade, o respaldo para orar por essas pessoas. Então Deus age, Deus faz o milagre nas pessoas e Deus vai respaldar a sua palavra. A palavra que você use para evangelizar, para falar para alguém, então Deus vai respaldar isso. É tão simples que é evangelizar, tão simples que é falar a uma pessoa de Deus, lhe dizer que Deus existe e que lá na igreja onde assistimos, Deus faz muitos milagres e Deus pode fazer um milagre com ela e fazê-la feliz. É isso. É assim de fácil, é assim de simples a forma como evangelizaremos. É isso que temos que fazer, porque de qualquer forma, com a pergunta do irmão, aí está o diabo trabalhando nas pessoas e somente Deus é o único quem faz esse milagre de estar libertando e tirando essas bruxarias, tirando toda essa preguiça, tirando tudo isso que o diabo coloca nas pessoas e que causa ou lhes produz uma ruína depois. Bem, seguimos com outra pergunta.
Irmã Maria Luísa, boa tarde. O seu parceiro de caminho, o seu amigo, o nosso Deus, irmã, tem nos abençoado de grande forma, graças à sua entrega e amor por Deus. Irmã, que Deus abençoe grandemente. A minha pergunta está localizada no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, no verso número 9. Jeremias 17. 17:9? Sim, irmã. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e incurável. Quem poderá conhecê-lo? Irmã Maria Luísa, na medida que vamos aprendendo o Evangelho, entramos num estado como de confiança, como que achamos que nos conhecemos, mas quando acontecem situações difíceis ou quando o Senhor nos dá uma bênção, o nosso agir às vezes não é da melhor forma. E aí onde percebemos que realmente não nos conhecemos. Irmã, como entender mais aprofundadamente o ensinamento do profeta quando expressa no verso 9, enganoso é o coração? Muito obrigada pela sua resposta, irmã. Jeremias 17, 9. Diz o Senhor por meio de Jeremias o profeta. Enganoso é o coração do ser humano, lógico, mais que todas as coisas, incurável. Quem poderá conhecê-lo? Quem poderá conhecer esse coração? Ninguém, nenhum dos seres humanos. Dos seres humanos, ninguém. Mas há alguém que sim. No verso número 10 diz: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e sondo os rins. Quando diz esquadrinho o coração e sondo os rins é a mesma coisa. Para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas obras, das suas ações. Ações boas ou ações más. Diz que Deus é o único que esquadrinha, prova, conhece o coração. O restante, nós, o que olhamos são as aparências, não é? Aparências. Isso é o que nós vemos das pessoas, aparências. Alguns são verdadeiras as aparências, outras são aparências falsas, outras são aparências verdadeiras. Às vezes podemos nos enganar. Às vezes dizemos, essa pessoa me tinha enganada. Fingia que era uma boa pessoa, fingia sinceridade, fingia que era minha amiga, o meu amigo. E olha o que ele virou. Só aparência. Bem, é o que nós alcançamos somente a olhar. Mas o coração, o profundo do ser, somente Deus é quem conhece isso. E às vezes nós mesmos sabemos o que há em nosso coração. Às vezes. E tomara que isso aconteça com todos nós. Que consigamos descobrir o que temos no coração para conseguir o quê? Mudar. Porque se há alguma coisa ruim, temos que mudá-la. Temos que tirá-la e dizer a Deus que nos ajude a mudar. Então, é isso que diz aí Jeremias, e agradecemos a Deus porque, como Deus conhece o coração, Ele vai nos ajudar. Ele nos ajuda e nós o que fazemos é nos amar. Nos amarmos, nos valorizarmos, nos respeitarmos, que do nosso coração saia o amor e o carinho para todos, a sinceridade. É esse o bom exemplo que nós poderíamos dar e que as pessoas poderiam receber de nós. Porque mesmo que nós vejamos as aparências, não vamos nos deixar levar por aquilo, nem vamos sermos juízes, mas vamos ter paciência e tolerância uns com os outros. E se um finge alguma coisa que eu não gosto, então eu lhe ensinaria e lhe corrigiria com muito amor ou com muita educação, porque estamos todos para aprendermos uns dos outros, mas Deus é quem transforma o nosso coração, quem nos educa. Bem, mais uma perguntinha. Irmã Maria Luísa, a Igreja de Deus no Atlântico se enche hoje de gozo e alegria, porque tem chegado a sua rainha com a doutrina do Senhor que liberta e nutre os corações. Bendito seja o nosso Deus.
Irmã Maria Luísa, na segunda parte do estudo bíblico feito em Londres, no dia 11 de agosto de 2018, lhe fizeram uma pergunta sobre a sinceridade. E lhe apresentaram dois casos. Eu vou falar concretamente. O primeiro, uma pessoa que, tendo vários anos na igreja, peca e é sincera e se arrepende diante de Deus. E, no segundo caso, uma pessoa sincera que domina a sua carne, não cai na tentação e não peca para não ter que se justificar diante de Deus. Deus nos ensina, pelos seus lábios, de uma forma muito aprofundada, o significado da sinceridade. Irmã, a senhora expressou que conhece muitas pessoas que não pecam, mas não são sinceras com Deus. Por favor, poderia nos ensinar mais ao respeito disso e pode nos dar exemplos? Obrigada, irmã. Bem, irmã, dizendo que conhecemos pessoas que dizem que não pecam, não, porque o coração somente é conhecido por Deus. Quando nós dizemos, eu vejo uma pessoa e eu a conheço e eu não vejo que ela esteja fazendo pecado, são esses pecados visíveis. Os pecados visíveis que são ficar bêbado, roubar, matar, adulterar, fornicar, o que mais seria? São as fofocas, tudo isso são os pecados visíveis. Nós vemos numa pessoa que não faz isso, então nós dizemos, essa pessoa, eu não consigo ver nenhuma dessas coisas, não consigo ouvir palavrões, mas o coração? No coração, quem pode? Deus é o único quem sabe se essa pessoa é sincera ou não. Porque essa pessoa pode ter os pecados ocultos, que são o orgulho, a vanglória, a ambição, a cobiça, a avarícia, o rancor, o ódio. Bem, esses são os pecados ocultos. Ninguém conhece isso dela, ninguém descobre dela. A pessoa única que sabe, que sente isso. É isso que eu me refiro, que nós vemos que uma pessoa não tem os seus pecados visíveis, mas dentro dela mesma, a pessoa talvez esteja falhando com Deus. Não é completamente sincera com Deus e tem os seus pecados guardados. É disso que eu me refiro, porque é isso que nós vemos em nossa vida diária. Nós vemos as pessoas, vemos as suas qualidades, e há pessoas que dizem, Deus, por que não abençoa esse irmão, essa irmã, se é uma pessoa santa, é uma pessoa boa, todos os dias está na igreja, todos os dias busca, por que será que Deus não abençoa, não é? Deus sabe por quê, porque Deus conhece o coração. Então, talvez esteja lhe faltando alguma coisa. Se está lhe faltando por mudar alguma coisa, é isso que nós chamamos de sinceridade incompleta, porque ainda tem alguma coisa. É isso. Bem, irmãos. Sim, irmão. Boa tarde, queridos irmãos. Amada irmã Maria Luísa, uma mulher de coração terno, de uma alma romântica, cheia de sabedoria, mulher de fé por excelência, filha amada por Deus, que vai por esse caminho resplandecendo, dando luz àqueles que amamos ela. É uma obra mestre que somente Deus pode criar, que a honra e a glória sejam para o nosso Senhor. Irmã Maria Luísa, Deus abençoe. Se a senhora me permite, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Muito obrigada. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão e Eva desobedeceram. No livro de Lucas, capítulo 18, no versículo 15 ao 17, diz, traziam a ele até as crianças de peito para que as tocasse, mas os discípulos, ao verem isso, repreendiam-nos. Versículo 16, mas Jesus, chamando-as, disse, deixai as crianças virem a mim, e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele.
Irmã Maria Luísa, a inocência é um estado puro do coração? Nesses versos do livro de Lucas, nos deixa ver a importância que é a inocência para as nossas vidas. Adão e Eva viveram uma época assim, mas eles se deixaram enganar pelo diabo. Como nós conseguimos chegar nesse estado de perfeição e ao mesmo tempo não nos deixarmos enganar do diabo, que usa qualquer oportunidade para manchar as nossas vestes? Muito obrigada, irmã Maria Luísa. Bem, bom, irmã, como fazemos para não nos deixar vencer do diabo? Nos vestirmos da armadura de Deus. E diz que em Lucas, onde a irmã leu, as crianças diz, não é que nós sejamos inocentes, não. Porque se nós formos ser inocentes, então o diabo vai nos enganar com qualquer coisa. O Senhor, o que ele quis dizer era que tínhamos que ter um coração de criança. O coração de uma criança como é? Uma criança não é rancorosa, não tem vingança. Nós podemos observar que se há crianças brincando e elas brigam e estão brigando e passam 2 minutos e já são amiguinhas de novo. Esqueceram porque não há rancor no seu coração, não há ódios, não há vinganças. É isso que o Senhor diz, que nós temos que ter o coração de uma criança nesses aspectos. Que as crianças não são rancorosas, elas não são vingativas, elas não são orgulhosas, não são vaidosas. A criança fica contente com uma coisa ou outra. Se a criança lhe dão de presente um troféu valioso e a outro recebe um troféu de plástico, os dois vão gostar do seu obséquio com o mesmo valor. Nenhum dos dois vai dizer que o seu custou mais que o meu. Não. Ele vai ver o que ele vê aí. O seu troféu ele vê formoso e bonito e não faz nenhuma distinção. Porque eles não têm ambição. Porque não tem cobiça no coração de uma criança. E é por isso que o Senhor diz que nós temos que ter um coração de criança, que é diferente a sermos inocentes, não é? Nós não temos que ser inocentes, senão maturos na nossa forma de pensar e de agir, com maturidade. Mas o nosso coração deve ser como o de uma criança. Adeus, rancores, tchau, orgulho, tchau, inveja, tchau, ambição. É isso que Deus quer. E que como fazemos nós para conseguir ficar nesse patamar para Deus? De sermos como o coração de uma criança. O que temos que fazer? Nos revestirmos com a armadura de Deus para resistir à perseguição do diabo, para resistir o dia ruim. Quando vem a nós um dia ruim, o dia ruim pode ser um acidente de um parente muito próximo, pode ser a morte de um parente, pode ser o dia ruim, um sequestro de um parente, o dia mau pode ser um acidente, pode ser uma doença grave, uma doença incurável. O dia mau pode ser um dia que você não teve para conseguir pagar o seu aluguel, a sua comida, não teve nada, está na miséria, que tem muitas dívidas e que vão levar você preso, que você não vai preso por dívidas. Esse é o dia ruim. Quando chega o dia ruim às nossas vidas, nós não podemos desfalecer, nos desanimarmos ou virar atrás. Por causa dessa tribulação, por causa desse momento difícil, mas que nós sigamos em frente. Por quê? Porque estamos vestidos com a armadura de Deus. É isso o que Deus quer. E é isso o que Deus tem nos ensinado por meio dos apóstolos aqui que nos ensinaram doutrina e que hoje o Espírito Santo continua nos ensinando doutrina também. Que estejamos preparados e revestidos para o dia ruim. E quando você tem um dia ruim, diga, eu tenho um dia ruim, mas eu não vou desmaiar. Deus está comigo e Ele vai me ajudar. Eu vou sair adiante, eu vou sair adiante. Bem, glória ao Senhor. Vamos agora sim ficarmos em pé
Agora vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Vamos agradecer ao Senhor por estes momentos e agradecer ao Senhor e orar e pedir a Deus pelas doenças incuráveis, doenças do cérebro, doenças dos ossos, da pele, do sangue, de toda doença que você acredite que você está sofrendo. No momento da nossa oração, fale ao Senhor e lhe diga ao Senhor o que você está sentindo, o que você sofre, para que o Senhor tenha misericórdia e faça um milagre na sua vida. Também vamos estar pedindo ao Senhor por petições, por necessidades, que com certeza há muitas necessidades e muitas petições, pelos desejos do coração. Também vamos estar pedindo a Deus e dessa forma vamos estar concluindo o nosso estudo no dia de hoje. Não sem antes agradecer ao nosso Deus também e muito obrigada também aqui a todos os irmãos que estiveram colaborando aqui para fazer este evento, que é algo grande e que se precisa de muitas pessoas e muitas noites sem dormir. E nós estamos aqui somente para desfrutar o momento. E os que trabalharam toda semana e têm colocado o seu esforço em tudo. E agradecemos ao Senhor e obrigada, irmãos. Eu fico muito contente de ver que a igreja tem crescido muito aqui a igreja na costa. E eu desejo e tenho, vamos dizer, desejos no meu coração. Como eu diria melhor? Estou melhor pensando que, esperando que talvez Deus faça muitos milagres em todas as pessoas e em todas as pessoas de todos estes territórios. Que Deus abençoe, que Deus liberte e que Deus mude a mente de muitas pessoas. Que as pessoas aprendam a valorizar a existência de Deus. Então vamos estarmos orando ao Senhor e pedindo ao Senhor que aqui estamos diante da sua presença e que Ele nos ajude. Que Ele nos ajude a lhe agradar e a mudar para Ele e a fazer a vontade do Senhor, que é isso que Ele quer. Bem, vamos estarmos orando ao Senhor. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor, gracias te damos por tu palabra, por tus promesas. Gracias, Señor, porque hace más de 20 años que aquí en la costa se inició tu obra y que todos los hermanos que participaron en ello lo hicieron con mucho cariño, con mucha alegría. Dispusieron su corazón y todos vivieron enamorados de ti, de tus palabras, de tus promesas, de tu profecía, de todo lo que tú nos hablabas, Señor. Siempre hemos vivido enamorados de ti. Siempre vivimos, Señor, dependiendo de tus promesas. Nos alimentamos con tus promesas, con tu palabra. Cada vez que tenemos problemas y dificultades, cada vez que estamos tristes, nos basta con presentarnos delante de ti y tú nos consuelas. Y nos consuelas y nos haces promesas maravillosas. A veces se nos olvidan las promesas, a veces se nos olvida lo que nos has prometido, pero llevamos en nuestro corazón el consuelo, la alegría y el regocijo de haberte escuchado, de haber escuchado que tú estás pendiente de nosotros, de que tú nos estás mirando y nos estás escuchando, de que tú estás mirando a todos los corazones. Y hoy, Señor, hay muchos corazones que están delante de tu presencia. Aunque algunos hermanos no pudieron venir, pero tú, mi Señor, a todos los vas a bendecir. A todos les vas a dar una bendición.
y no una sino muchas, porque esas han sido tus promesas, que en cada estudio bíblico tú te manifestarás y darás bendición a los asistentes y darás bendición también a los que no puedan venir, y eso lo sabemos, Señor, y yo lo sé que todo lo que tú nos prometes se cumple. Gracias te doy por ello, Señor. Gracias por tu promesa, gracias por tu palabra. Eterno Dios, nosotros estamos aquí en un mundo de muchas luchas y de muchas trampas del enemigo, y nos esforzamos por hacer tu voluntad y luchamos. Ayúdanos, Señor, en esta lucha. Ayúdanos, Señor, a ganar la batalla siempre. Te pido, Señor, por todos los hermanos, por todos los predicadores aquí en la costa, y también por todos los predicadores a nivel del mundo, todos los que están al frente de una congregación, que tú los bendigas, les des alegría y gozo en sus corazones, que tu Espíritu Santo sea con ellos, que tú seas asistiéndoles, Señor, hablando por la boca de ellos, para que ellos trabajen con un corazón sincero y entregado hacia ti, para que ellos, Señor, se olviden de las cosas materiales de la vida y se entreguen a ti, trabajando y sirviéndote con amor, con alegría, con mucho fervor. Padre Santo, extiende tu mano poderosa y bendice, Señor, a todos. Y también te pido, Señor, en el día de hoy que tú le extiendas tu mano sanadora sobre las personas enfermas. Mira, Señor, a todos los que están en silla de ruedas, a todas aquellas personas que están enfermos del cerebro, que no pueden razonar, coordinar ideas, no pueden hablar ni movilizarse por la enfermedad, que están estáticos, sufriendo y haciendo sufrir a su familia que los atiende. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia y corta toda maldición, Señor. Corta toda brujería, toda hechicería y todas las maldiciones del diablo, y destruye esta obra del maligno. Y liberta y sana a cada uno, mi Señor. Liberta y sana, mi Señor. También te pido, Señor, que tú quites cadenas, rompe ataduras, ligaduras y ataduras del diablo. Destruye toda esta obra del maligno. Extiende tu mano, haz milagros y señales. Dale gozo y alegría, Señor, a todos aquellos que están tristes. Quita, Señor, toda enfermedad de sus cuerpos, toda dolencia. Sé tú sanando, Señor, a cada uno, libertando a cada uno. Quita toda duda, quita toda temor. Quita, Señor, la incredulidad. Y ayuda, Señor, que cada uno reciba tu bendición. Que cada uno sea libre. Que cada uno sea sano en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que cada uno sea libre y se le quiten todas las brujerías y las hechicerías. Toda maldición del diablo sea quitada en el nombre de Jesucristo. Que haya sanidad en sus cuerpos, haya liberación, haya bendición. Rompe cadenas, Señor, y quita las ataduras y quita toda trampa maligna. Destruye la obra del maligno, Señor. Dales gozo, dales paz, dale libertad y la bendición. Gracias, mi Señor. También, Padre Santo, delante de ti están las peticiones y también los anhelos del corazón. Suple toda necesidad, Señor. Cumple las peticiones de las personas y los anhelos de su corazón. Que cada uno disfrute una parte de ti, una parte de tu Espíritu Santo. Que tú desciendas también con el poder de tu Espíritu Santo. Desciende, mi Señor, y limpia y bautiza y liberta a cada uno, y bautiza con el poder de tu Espíritu Santo, mi Señor. Bautiza y liberta y envía, Señor, tu poder. Envía tu poder espiritual, envía los dones espirituales. Manda el fuego celestial, manda fuego de lo alto. Rompe las cadenas, Señor. Corta ataduras, Señor. Haz milagros, liberta, Señor. Haz milagros y señales. Quita la duda, la incredulidad, todo el tormento, toda trampa maligna. Rompe las cadenas. Gracias, Señor.
Bendito tu nombre para siempre. Poderoso es mi Señor. Gloria al Rey por los siglos de los siglos. Te alabamos, Señor. Te damos la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Lleva con bien a los hermanos a sus hogares. Llévales con bien a sus hogares. Guárdales, protégeles del mal. Guárdales y protégeles de todo peligro, de toda acechanza, y llévales a sus casas, a sus hogares, y la bendición, tu bendición con ellos, la paz y la prosperidad con ellos, las bendiciones, porque tú darás muchas bendiciones a cada uno. Grandes victorias dará Jehová, grandes bendiciones dará Jehová a su pueblo, grandes bendiciones materiales y espirituales recibirán pronto, y muchas sanidades también. Gracias, mi Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, gloria a tu nombre. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. Glória ao Senhor. Agradecemos ao nosso Deus. Cantemos ao Senhor também esse coro que diz: Venho te dizer. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la
Glória ao nosso Deus. Muito obrigada, irmãos. Muito obrigada a todos vocês. E também muito obrigada a todos os irmãos que vão nos assistir nesse vídeo em diferentes lugares dos países onde está a Igreja do Senhor. Uma saudação também para todos vocês, que Deus os abençoe e a bênção do Senhor tem sido para vocês hoje e para todos os que vão assistir este vídeo. Obrigada, obrigada e Deus os abençoe. Muito obrigada.